8h19 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que nos ouve pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Para você que nos acompanha em nosso streaming e participa aí, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Para quem está chegando agora, para quem já está desde cedo, muito obrigado também. O Folha no Ar, primeira edição, hoje com o promotor de Justiça Eleitoral, também, né, acumula o cargo por conta da eleição, né, assim como os juízes também são, né, acumulativos essa função de juiz eleitoral. O Vitor Queiroz, que é promotor eleitoral, promotor de justiça da 129. Nós voltamos com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Arnaldo Neto, os nossos jornalistas hoje na bancada, e o doutor Vitor com esse bate-papo bacana aqui com a gente. Aloysio, Arnaldo, voltamos. Tinham várias perguntas aqui que eu acabei fazendo. Peço desculpas aqui às pessoas que fizeram. Maurício Batista, né, o reitor Raul Palácio da UENF. Parabéns aí, Raul, pela avaliação do ENAD. Me desculpe, mas eu até pedi desculpa ao Arnaldo também no intervalo, porque é um debate que eu e o Vitor fizemos lá no Uniflow há algum tempo, então tinha muitas perguntas para fazer. Peço desculpas. Mas tem aqui, bom dia, bela entrevista, Edmundo Siqueira. Tem outro comentário aqui também. Perdão, só um segundo. Excelente resposta, Mara Castori. Né, elogios aqui ao entrevistado, que sabíamos de antemão a capacidade dele para falar não só sobre assuntos jurídicos, como para tecer analogias entre outras áreas de saber, conhecimento humano. Mas, Vitor, inclusive futebol, eu sou sofredor, eu sou paulino, mas já conhece. Ganhamos do Binacional ontem, 5-1. Estamos na Sul-Americana. Segundo Paulista. Não, time que imortalizou o Tele, é um time que merece um lugar na história, vai merecer sempre. Dois mundiais, né? Vitor, a atribuição eleitoral que você tem aqui, que ponte você, do que ocorreu até agora e do que ocorreu em 2018, é sempre mais fácil olhar para o passado, 2016, é sempre mais fácil olhar para o passado retrospectiva. A visão retrospectiva é um que não falha, né? E o que tem acontecido até agora nessa eleição? Que paralelo você estabeleceria se você tivesse que fazê-lo? Olha, Aloysio, sem dúvida nenhuma, a pandemia foi um ingrediente que certamente influenciou muito o que a gente vivencia hoje e que a gente não vivenciava em 2016. Então, houve a mudança do calendário eleitoral, uma série de incertezas. Isso talvez tenha esfriado um pouco o debate eleitoral. Isso também tornou o debate eleitoral e os conflitos e a organização do processo eleitoral virtual, né? Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com processos virtuais. A gente vê propaganda eleitoral na internet, a gente vê convenção partidária feita pela internet e assim por diante. Essa é uma realidade nova. Os personagens também são distintos, né? Às vezes, num determinado momento, você tem personagens que são mais, digamos assim, que levam mais à combustão, né? E quando você não tem personagens com esse perfil, parece que a situação fica mais tranquila em termos de conflito, de apuração de irregularidades, enfim. Então, assim, eu acho que, por enquanto, dados esses ingredientes todos, tem sido relativamente tranquilo. Lógico que o embate entre os candidatos é sempre renhido, é sempre veemente, mas o nível, pelo que eu tenho percebido nos limites das minhas atribuições, tem sido razoável, tem sido mais tranquilo do que em 2016. Tem um outro ingrediente aí também, que é a crise econômica, que vocês têm acompanhado muito bem aí pela Folha.
e nesse excelente ciclo de entrevistas e reflexões. Isso certamente fez com que as forças políticas, aí, a sociedade, hesitasse um pouco em apresentar candidatos, né? Quem é que né, tem coragem de assumir essa missão aí dura que vem pela frente. Mas eu acho que por enquanto está mais tranquilo do que em 2016. Vitor, não preciso nem dizer, né? 2016 teve muita emoção. Vitor, mas fazendo assim, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a Lava Jato, e naquela eleição de 2016 eu estava mais... Se eu tiver a pandemia agora, eu estaria menos na rua de qualquer forma, mas até como função dentro do jornal, eu estava mais na rua do que na eleição de 18 e na eleição de 20. E naquela eleição de 2016, eu vi uma manifestação, fui cobrir uma manifestação ali perto do cartório eleitoral, em que falavam que a Operação Chequinho era a Lava Jato de Campos, comparavam o Heron ao juiz Sérgio Moro. Se a gente for fazer um paralelo entre as duas operações, de frutos dessa operação, o quanto a Chequinho, o que você acha que aquela investigação da Chequinho e depois as condenações que tiraram 11 vereadores eleitos, depois foi suplentes, enfim, o quanto aquela operação pode ter também mudado o perfil da campanha eleitoral em Campos para esse ano? Olha, Arnaldo, como eu disse, o objetivo de uma investigação não é resolver os problemas do mundo, nem servir de exemplo da perfeição, da virtude, não é isso. A investigação ela tem como objetivo coibir eventuais atos ilícitos e aplicar a lei de acordo com as consequências nela previstas, na lei previstas. É óbvio que essa atuação, seja qual for o resultado, condenação de X, Y, Z, absolvição, enfim, ela tem um efeito educativo, tem um efeito didático, né? Então, vejam que interessante. Em 2016, tudo começou, com relação à Operação Chequinho, tudo começou fundamentalmente com um aviso que foi dado por algumas assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, hoje Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, dando conta de que estavam enxergando algumas irregularidades, algumas providências um tanto heterodoxas em termos de concessão de benefícios sociais, e que isso poderia ter ligação com pretensões políticas eleitorais. Isso demonstra o amadurecimento da sociedade, né? Eram servidoras públicas, os servidores públicos que detectaram indícios de irregularidades e noticiaram isso. O que eu espero como resultado disso tudo é realmente essa conscientização de que seja quem for, seja qual for o governante, seja qual for o promotor, seja qual for o juiz, o advogado, o presidente, o jornalista, o engenheiro e assim por diante, né? A sociedade precisa estar atenta a essa necessidade de a gente obedecer princípios republicanos. A coisa é pública, não é privada. Você não faz do jeito que você quiser com dinheiro público, com erário, né? Aí tem que ter controle. Então, que isso tenha servido não para consertar o mundo, não é isso, mas para mostrar para as pessoas que elas podem e devem atuar nesse controle. Vitor, duas perguntas em uma. Tanto no caso da Lava Jato, a Arnaldo fez esse paralelo com a Chequinho, e eu já fiz várias vezes também, vou fazer de novo aqui. Não vejo, conceitualmente falando, e aí uma expressão do politicamente correto, que eu faço algumas restrições, o empoderamento que a Lava Jato deu a promotores e juízes, né? Eu realmente não vejo a Chequinho existindo se não fosse a Lava Jato, como eu não vejo a Lava Jato existindo, o próprio Moro já admitiu,
sem a atuação do Joaquim Barbosa no Mensalão. Acho que são coisas, mesmo que só psicologicamente, elas alimentam uma a outra, né? É possível. É tipo aquele gol de Pelé do meio de campo, na Copa de 70 na Itália. Depois que ele não fez aquele gol, o Bando Cabeça de Bagre fez, mas ele foi o primeiro a mostrar, é possível ser feito. E aquilo se agrega ao repertório de jogadores do resto do mundo, e eles passam a tentar. É uma coisa psicológica, né? Enfim, mas tanto a Lava Jato quanto a Chequinho em campo são acusados por seus detratores de lawfare, né? Como é que você responde responde não, como é que você vê isso, essa acusação de lawfare? E segundo, aí já partindo para o nosso canavial e falando mais de 2020, eu falei 2018, não, é 2016, eu estou errando toda hora. Como é que foi essa manifestação sua após aquela convenção ali do Solidariedade, uma boate na saída de campo de Humberto Lamego, que gerou bastante repercussão com um vídeo aí nas redes sociais? São duas perguntas. Deixa eu liberar aqui o áudio, porque tinha uma cachorrinha aqui chorando e ia interferir. Muito bem. Acusação de lawfare. Como você bem apontou, Aloysio, a partir da Lava Jato, se tornou mais popular um estilo de investigação, né? Não que não houvesse antes, não que nos rincões do Brasil algo semelhante, ainda que em menor proporção, não tivesse sido feito. Mas realmente um estilo de investigação, um jeito mais efetivo, aprofundado de avaliação das provas, de busca de provas, aconteceu. Isso pode ter, esse caldo de cultura, influenciado aqui a atuação da Chequinho? Pode, sem dúvida nenhuma. Porque é exemplar, como eu falei, a atuação de um acaba sendo exemplo para o outro. Você disse isso, fazendo paralelo com o Pelé, enfim. E aí, o que mudou? O que mudou do passado para cá? Eu acho que o que mudou foram os investigados. Antes, no Brasil, você tinha uma cultura de investigação e de punição as pessoas mais humildes, as pessoas hipossuficientes, que não estão livres de cometerem atos ilícitos. Mas o pequeno crime, o furto, o pequeno tráfico ilícito de entorpecentes, o homicídio passional, que são situações graves, ilegais e merecem punição, eles, no varejo, tinham tinham mecanismos de atuação muito eficientes e pouca reação dos investigados. Agora não. Agora o que mudou foram os investigados e os argumentos. Agora há investigados que levam as discussões para Brasília, não é? Agora há investigados que vêm com argumentos mais sofisticados e reações políticas, muito mais do que jurídicas, políticas, de tentar estabelecer essa cultura de que, na verdade, o que se quer é a perseguição política, é a judicialização da política, o que se quer é deslegitimar o processo político. Então, assim, o que mudou foi isso, a meu ver. Eu reconheço a legitimidade dos argumentos de defesa, precisa ter, né? Mas, fundamentalmente, o que mudou foi isso. Foi o quilate, foi, digamos assim, o glamour, não é? Dos investigados. Hoje eles são mais glamurosos e, por conseguinte, as suas respostas também acabam sendo mais glamurosas, né? E aí cabe ao Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a palavra final e estabelecer quais são os parâmetros legítimos de investigação e punição, né? Porque eu repito, eu não, em sã consciência, eu não posso imaginar que um operador do direito vai dizer que não tenha que ter combate à corrupção.
O segundo ponto, Aloysio, foi com relação a convenção a convenção do Solidariedade, que foi filmada e denunciada em rede social, causou muita repercussão, e houve uma manifestação sua posterior a isso. Isso. O que acontece é o seguinte, nós temos as normas de restrição sanitária por conta da pandemia e, paralelamente a isso, nós temos a necessidade de reunião de pessoas para para tomada de decisões políticas e eleitorais. Por exemplo, as convenções partidárias. Bem por isso, a legislação eleitoral, as normas do TSE admitiram que as convenções fossem feitas por meio virtual, justamente para compatibilizar essa necessidade de reunião de pessoas com o isolamento social, tudo ao mesmo tempo. Mas não fosse obrigatório, havia uma possibilidade. Quando surgiu a notícia dessa convenção, que chamou muito a atenção, porque havia fogos de artifício numa casa, num espaço destinado a shows, eventos, enfim, aqui em Campos, coincidentemente, na manhã seguinte, o Procurador-Geral da República, como Procurador-Geral Eleitoral, determinou, ou melhor, perdão, vou usar a expressão correta, recomendou que os promotores eleitorais adotassem providências para fazer valer as normas de restrição sanitária nesses ambientes de convenção partidária, de realização de comícios, de debate democrático, enfim. Então, por uma coincidência, eu acabei instaurando um procedimento preparatório eleitoral, é assim que a gente denomina, uma investigação que a gente faz, formal, enfim, para reunir elementos com vistas à verificação do cumprimento ou não dessas normas de restrição sanitária, especificamente no âmbito da propaganda eleitoral, que é a minha atribuição. Qual foi o meu raciocínio? E isso está dito na portaria de instauração e nas recomendações que eu expedi aos partidos políticos e aos candidatos. Nesses eventos em que há aglomeração de pessoas, o que fazem os candidatos e os partidos políticos? Fundamentalmente, eles transmitem ideias, eles querem convencer eleitores dos partidos internamente ou externamente para as eleições de que este ou aquele candidato são os melhores. Isso é propaganda eleitoral. Não é? Legítima, não há problema nenhum quanto a isso. A questão é você se utilizar desses mecanismos de propaganda eleitoral numa situação ilícita do ponto de vista das restrições sanitárias. Eu posso me valer de uma reunião que violou as normas de restrição sanitárias para a propaganda eleitoral? Eu posso me beneficiar disso na hora da propaganda eleitoral? Eu posso usar isso como material de propaganda eleitoral? A mim me parece que não, né? Porque seria a mesma coisa de eu utilizar a prática de um ato ilícito, a ilustração da prática de um ato ilícito numa reunião ilícita, em que se usa substância entorpecente, por exemplo, guardadas as devidas proporções, em que se praticam atos de violência para fazer propaganda eleitoral. Né? Se naquela reunião eu violei normas de restrição sanitárias, eu também não posso usar isso para propaganda eleitoral. Então esse foi o meu objetivo. Não para especificamente verificar a situação apenas daquela convenção havida ali na noite anterior. Mas sim para verificar isso em termos gerais, com todos os partidos políticos, todas as convenções e todos os atos que seriam e vêm sendo praticados posteriormente. Resultado, se apurar que houve propaganda eleitoral valendo-se dessas de imagens, de reuniões em que houve violação de normas sanitárias, a propaganda eleitoral daí advinda é ilícita e, em tese, cabe aplicação de multa. Esse é o meu objetivo quando eu instaurei esse procedimento preparatório eleitoral por recomendação do Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, né? Dr. Augusto Aras. Normal. Depois disso, a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro também seguiu no mesmo caminho.
depois da instauração do meu procedimento preparatório eleitoral. Então, ao longo do tempo, a gente vem apurando isso. Eu pedi aos partidos políticos que esclarecessem como é que foram todas as convenções partidárias, se elas foram presenciais, se elas foram virtuais, quantas pessoas havia, qual era a quantidade quantas pessoas cabiam naquele espaço, enfim, uma série de elementos de convicção que eu tenho que reunir para chegar a uma conclusão. Houve violação das normas de propaganda eleitoral? Sim ou não? Se houve, representação pela aplicação de multa, nos limites das minhas atribuições. Se não houve, ou se não há elementos para chegar a essa conclusão, arquivamento. Agora, e só vai... o processo eleitoral continua, a propaganda eleitoral continua. Então, ainda não houve conclusão desse procedimento nesse sentido. Num sentido ou no outro. Né? A gente ainda está acompanhando. São 8h40. Arnaldo, vamos só... Você abre o próximo bloco, pode ser? Pode ser. Só registrar aqui, Ralph Boechenstein aqui, excelente entrevista com o promotor de justiça, Dr. Vitor Queiroz. Mais pessoas aqui. Regina Freitas da Silva, excelentes as pontuações feitas pelo Dr. Vitor, sempre colocando os fatos no tempo que foram realizados. Algumas perguntas aqui também, enfim. Vamos partir para o próximo bloco. Você começa, desculpa, Arnaldo, só porque senão não, tranquilo. O próximo bloco vai ficar muito... Vamos lá. São 8 horas. E mora com vida de ter obrigação de ser igual ao candidato, né? A gente pode passar um pouquinho. Até falava com ele mais cedo de que hoje estava mais tranquilo em função do próprio horário. E tem uma outra questão também, Aloysio, Arnaldo e Vitor. O governo federal liberou o Exército para algumas cidades. Será que Campos esse ano, será que vai ser preciso Exército? Em outras eleições já tivemos, e muito importante, a participação do Exército até, apesar de tudo que se sabe. Mas é um tema também que a gente pode falar no próximo bloco aí. Excelente pergunta, Cláudio. Pode abrir então com ela, depois vai Arnaldo, por favor. O Aloysio? Pois não. Pois não. Depois no próximo bloco, se me permite, eu gostaria de voltar um pouquinho naquela questão do estilo da investigação. Posso contar um caso concreto que ilustra bem essa história do estilo? Claro. Você falou o glamour, né? Quando glamour. O personagem glamouroso vira lawfare, né? Eu concordo com você. Não, mas não é nem o glamour, não. É a questão de se espelhar na Lava Jato. Como é que... Tá. Ok. Perfeito. Bom, 8 horas e 42 minutos, você ouve a Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, oferecimento do Folha no Ar, dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Nós voltamos em instantes. Eu não sou um